Abramos nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Vamos ler alguns versos. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, verso 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Capítulo 2, verso 11. Mesmo capítulo, verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Verso 14. Passei à porta da fonte, no açude do rei, mas não havia lugar onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei os muros de Jerusalém. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez suplicamos juntos a Tua provisão para essa noite de comunhão na Tua Palavra. Mais uma vez rogamos a Ti, ó bendito Espírito Santo, que lance luz sobre Tua Palavra e exerça, por Tua graça e fidelidade, o Teu ministério entre nós nessa noite. Tu, ó Mestre Divino, ensina-nos, fala-nos, ajusta-nos aos Teus encargos e ao Teu coração,
Revela-nos algo mais das belezas e glórias do Senhor Jesus. Abre tua palavra a nós. Assim oramos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós demos alguns passos nessa sessão da manhã e nós vamos retornar com finalidade de complemento em alguns deles e então seguirmos e, se o Senhor permitir, estudarmos os textos que pedimos aos irmãos que lessem nessa manhã. 1 Coríntios 2, 2 Coríntios 3 e 4. Mas ainda há algo mais nesse assunto que compartilhamos na sessão da manhã. O primeiro aspecto que falamos foi a respeito da contemplação da glória de Cristo e as dores de parto que se seguem. Colocado de outra maneira, visão da glória de Cristo e dores de parto. Essas duas coisas sempre andarão juntas na nossa experiência, sempre. Todas as vezes que nós estivermos avançando na visão de Cristo, mais nós experimentaremos o resultado dessa contemplação de suas glórias em termos de dores de parto. Por quê? Porque as cargas, como também falamos, que são comunicadas pelo Senhor na nossa relação de comunhão e afeição por Ele, elas irão, em primeiro lugar, tratar com o próprio vaso, purificando-o, para que então ele seja tornado progressivamente adequado para esse trabalho de cooperação naquilo que nós demos como título dessa nossa meditação junto, desde a sessão da manhã, de aspectos vitais para a edificação da casa do Senhor. E o primeiro, então, aspecto vital, indispensável, básico, fundamental sobre todos, é exatamente esse. Contemplação, visão da glória de Cristo e, então, as dores de parto. Esse texto que nós lemos nos ajuda a entender um pouco mais do significado dessas dores de parto. Então, o texto já foi lido e vamos retomar alguma coisa importante aqui. Veja o que aconteceu no capítulo 1, quando Neemias narra que ele recebeu a notícia da miséria de Jerusalém. É dito então que ele se coloca diante de Deus, jejuando, chorando, aguardando, e então ele ora. Nós não lemos a oração no capítulo 1, uma oração profunda e tocante, que fala sobre o propósito de Deus relacionado à casa de Deus, ou a Jerusalém. Então ele ora com este foco, dizendo: Senhor, estes que estão nessa condição ainda são os teus servos. Então Jeremias clama por basicamente duas coisas. Neemias clama por basicamente duas coisas: pela misericórdia de Deus e pela fidelidade de Deus. São duas coisas tão importantes, porque ele é fiel ao seu próprio nome, ele é fiel aos seus propósitos. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então a relação do Senhor com o seu povo, conhecida por Neemias, fez com que seu coração se enchesse de um clamor de agonia diante do Senhor, de petição, de súplica, e então a resposta está aí logo no capítulo 2. Ele, não se contendo com a agonia e a angústia do seu coração, ele vai fazer o seu serviço, capítulo 1, dizendo: neste tempo eu era copeiro do rei. Assim fecha o capítulo 1. E o capítulo 2 mostra Neemias entrando diante do rei para fazer o seu serviço, tomando vinho, servindo ao rei, com tristeza do coração. O que está acontecendo até aqui? A notícia que ele recebeu, o clamor, a súplica de agonia do seu coração pelo propósito de Deus ligado ao seu povo, ou o propósito de Deus relacionado à casa de Deus, à glória de Deus, ao testemunho de Deus. Casa na Bíblia sempre tem relação com glória. E muros na Bíblia, ou cidade, sempre tem relação com governo. Por isso as duas coisas devem ser sempre colocadas juntas. E nesse processo de restauração do testemunho do Senhor, aí elas estão juntas. O altar, a casa ou o templo e os muros. Essa é a ordem da restauração através desses que voltaram do cativeiro em 3 levas distintas. Zorobabel e Josué primeira leva de cativos retornando,
a segunda com Esdras e a terceira com Neemias. A primeira tem foco na restauração dos muros, a segunda tem foco no fortalecimento da casa e do serviço da casa, Esdras, e a terceira tem foco na restauração dos muros de Jerusalém. E se você ler o livro de Lamentações com atenção, você vai ver que exatamente esses três elementos são mencionados como sendo o motivo da ruína do povo. Então é dito que por causa da apostasia do povo, escute isso e depois você confira no livro de Lamentações de Jeremias. Por causa da apostasia, do extravio, de levantar altares em todos os montes, do desvio do coração para com o Senhor, então o profeta Jeremias em Lamentações vai dizer assim: o Senhor detestou o seu altar. Meus amados irmãos, é o lugar onde ele tinha suas delícias. Porque aquilo que era oferecido ali era um tipo da pessoa e obra do seu próprio filho. O que era oferecido ali era um aroma suave para o Senhor, de um povo que adorava o Senhor e que estava na expectativa da revelação do Messias. Então é dito, ele detestou, palavra forte usada por Jeremias em Lamentações, capítulo 2, detestou o seu altar. Depois diz, rejeitou o seu santuário, ou a sua casa, templo. E por último, entregou aos adversários os muros de Jerusalém. Palavras solenes, mostrando o resultado da apostasia do coração. Então, quando Neemias vai cooperar com a terceira leva de cativos, uma pequeno grupo, na verdade, para essa obra tão importante de restauração dos muros, olha essa sequência, olha o que aconteceu. Ele pôde partilhar, ter comunicado a ele, ao seu coração, os encargos do coração de Deus. E então ele ora, como falamos, ele tem esse momento diante do rei, o rei vê o seu coração triste, isso era uma atitude séria, creio que você sabe. Neemias poderia ser até mesmo morto. O rei já tinha problemas demais para ter um copeiro angustiado e triste, não é? Então ele colocou sua cabeça a prêmio ali. Mas então, mais uma vez, o Deus dos céus, como Neemias o chama, que tem aliança e propósito com sua casa, com seu povo. Então, é dito que, movido pelo Senhor, obviamente, o rei faz aquela pergunta para Neemias. Ele não entrega Neemias para a prisão. Ele não diz, tira esse copeiro diante de mim e substitua-o. Mas ele diz, por que está triste o teu coração se você não está doente? E o rei também tem uma conclusão muito interessante. Ele diz, deve ser, ou tem que ser, tristeza do coração. Ou seja, esse vaso, Neemias, o descanso de Jeová, significa o seu nome. Qual é o lugar do meu repouso? Que casa me edificareis? Então Neemias entra nessa lacuna de uma maneira tão linda. Então ele recebe permissão do rei, mais que permissão. Ele recebe ajuda, carta para os chefes da mata do rei persa, para que oferecesse madeira, para que ele levasse para Jerusalém, para que reedificasse portas, muros. Enfim, esse livro é uma obra de arte do Espírito Santo, meus amados irmãos. O capítulo 3, que é o capítulo da reconstrução dos muros, que na verdade vai até o 6, ele está cheio de princípios espirituais, edificando um após outro, edificando um ao lado do outro. Os ourives e perfumistas, que tinham um ofício tão singular, já que um perfumista tem que trabalhar com seu nariz com o máximo de pureza, não é? O máximo de acuidade. Ele é um perfumista, para cheirar essências e para fazer os melhores perfumes. Os ourives, eles têm que trabalhar com tato fino, e tato fino é desenvolvido a muitas custas. Um cirurgião, qualquer cirurgião, ele tem que ter tato fino mesmo. E tato fino é treinado, é desenvolvido. Não são todas as pessoas, muito pelo contrário. São poucas as pessoas que têm tato fino.
E os ourives têm que ter tato fino. Sabe o que diz o capítulo 3 de Neemias? Sabe que o Espírito Santo registra, isso estão nos anais eternos, porque está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é eterna. Diz que os ourives e os perfumistas cooperaram na reedificação dos muros, carregando pedras, em meio à poeira, trabalho duro para reedificar muros. E lá estava o nariz do perfumista, e lá estava a mão do ourives. O que está acontecendo aqui? Eles estão considerando os seus ofícios particulares em uma qualificação menor do que o serviço da casa e do testemunho de Deus. Será que isso tem sido verdadeiro com relação a nós? Ou nossos ofícios são primários e o cooperar no edificar da casa de Deus é secundário em nossas vidas? Então, meus irmãos, aquele capítulo 3 de Neemias é maravilhoso e cheio de princípios espirituais. Então, nós fomos ao capítulo 2 e aqui eu queria extrair mais algumas lições e vamos seguir. Olha o que é dito no verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, num silêncio completo. Ninguém sabia o que estava no coração, qual foi a carga que Deus colocou no coração de Neemias. Ninguém. Você viu que ele relata isso lá no verso 16 desse capítulo, não é? Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem para os judeus, nem para os sacerdotes, nem para os nobres, nem para os magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Versículo 12 diz: à noite me levantei. Será que ele não foi de dia? À noite eu me levantei em secreto, e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração. Em outras palavras, a carga do Senhor, que ele encontrou um vaso, para que ele pudesse compartilhar com esse vaso, essa carga do seu coração. Meus irmãos, é isso o que o Senhor tem desejado fazer com seus vasos nos nossos dias. Porque a palavra do final do verso 17, a última palavrinha, opróbrio, ela é a melhor palavra para designar qual era a condição do povo naquele tempo. É um vitupério, é uma vergonha, opróbrio, é isso que significa. De novo, Jeremias, nas Lamentações, repete essa palavra. Porque Jeremias está muitas décadas atrás de Neemias. Segundo a tradição hebraica, enquanto a cidade estava queimando, destruída, e já 3 levas de cativos haviam sido levados para a Babilônia, a tradição hebraica diz que Jeremias estava no outeiro do Gólgota, em uma caverna. Interessante, Gólgota, onde nosso Senhor foi crucificado. E ali desse outeiro do Gólgota, ele contemplava, já que ele estava numa posição privilegiada, ele contemplava a cidade queimando. E se você estudar o livro de Lamentações com cuidado, você vai ver que a palavra-chave é uma palavrinha que é colocada, inclusive nas nossas traduções, com um ponto de exclamação à frente. E é a palavra, em português, como. Como. Ele diz: como jaz solitária a cidade outrora populosa. Como foi entregue à ruína aquela que era princesa entre as nações. Como se escureceu o ouro. Como se mudou o ouro refinado. Quantos como? Como? Porque Jeremias está vendo a cidade queimar. E ele está dizendo: como? Como? Porque é o povo da aliança de Deus. É o testemunho do Senhor na terra. É Jerusalém. É a cidade do grande rei. Como? Como? Então, lá no capítulo 5, ele vai usar a palavra opróbrio também.
Lamentações. A mesma palavra aqui em Neemias. Ou seja, ela designa a condição de um testemunho arruinado. Meus irmãos e irmãs, é exatamente essa a hora que nós estamos vivendo. Ou será que nós olhamos para todo o povo que se chama cristão? Todo. Porque nós não podemos fazer nenhuma distinção. Qual será a palavra que nós usaríamos? Qual será? Glória? Será? Riqueza? E aqui estamos falando em termos de testemunho. Testemunho. O que aparece, o que representa, não é glória. Não é beleza. Então, queridos irmãos, nosso Senhor, entronizado à destra da majestade, pelo Espírito Santo, Ele continua e continuará buscando vasos com quem Ele possa compartilhar as cargas do seu coração. Isso não é um privilégio nosso. Isso não faz com que ser ourives ou ser perfumista assuma uma condição completamente secundária. Não é que deixe de ter o seu lugar. Nada é dito que eles deixaram de ser ourives e passaram a ser pedreiros. Nada é dito a respeito disso. Mas é dito que eles colocaram suas funções profissionais em uma posição subalterna à vocação celestial, para usar as palavras do Novo Testamento. A nossa vocação celestial é soberana. Nossa vocação celestial é suprema. É o nosso supremo chamado. E como já falamos, quando as outras coisas orbitam em torno desse centro, então elas são ajustadas. Inclusive nossas profissões, e também o nosso casamento, e também os nossos filhos, e também a vida das Assembleias do Senhor, tudo. E também os nossos relacionamentos com nossos irmãos e com aqueles que não são irmãos, tudo. Quando orbita nesse centro. Então, meus amados irmãos, olha o que está acontecendo com Neemias. Volte ao texto. Não declarei nada a ninguém. Levantei então pela noite e uns poucos homens comigo. Olhe que detalhes, olhe por que o Espírito Santo registra essas coisas, que parecem desnecessárias à primeira vista. Vamos seguir. Veja o verso 12. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Por que será que Neemias registrou isso? Na verdade, qual é o interesse dessa frase? Sabe o que me parece muito claro, irmãos? Neemias não montou uma comitiva da restauração dos muros. Ele não escreveu nenhuma faixa e pôs seus homens em cima do cavalo. Nós somos a comitiva da restauração dos muros de Jerusalém. Não havia nenhuma exibição, não havia nenhuma pompa. Poucos homens comigo, e o animais, era só o que eu montava. Ele vai descrever na mesma sequência do texto. Em determinado ponto da ruína do muro, não havia lugar nem para o animal que eu montava. Por que será que ele escreveu isso? Na verdade, porque será que o Espírito Santo escreveu isso? Já que essa é a palavra de Deus. Essa frase vai nos dizer que a ruína do muro era completa, entulhos, que nem um cavalo passava montado. Tal era o aperto. Então, cada palavra dessa narrativa, sem dúvida, tem aplicação espiritual para a condição do povo de Deus hoje. Por isso esse livro, irmão, se você não sabe, eu vou tomar a liberdade de indicar uma obra para você aqui. É um estudo sobre Esdras, Neemias e Esther, de Harry Ironside. É a melhor obra sobre Esdras, Neemias e Esther. A melhor de todas. O problema é que ainda só está em inglês. Não quero desanimar ninguém. Quero estimular a aprender inglês. Porque é uma obra extraordinária. Aqueles irmãos da primeira metade do século XIX, primeira metade do século XIX, então estamos em 1800 e alguma coisa, até 1850. Eles beberam desses livros. Porque acho que você sabe bem o que aconteceu no começo do século XIX, não é? Aquelas verdades que foram sendo, de certa forma, estavam perdidas e foram sendo trazidas de volta para alguns irmãos em particular.
E eles começaram a compreender de novo a questão do corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. O ministério do corpo de Cristo. E vários irmãos foram usados nessa época pelo Senhor. Vários. Você deve conhecer o nome de muitos deles. Então não preciso citar nenhum aqui. São muitos. Então, eles beberam de Esdras, Neemias e Ester. Porque eles entenderam na primeira metade do século XIX de que o Senhor estava trazendo a eles luz de tal maneira que a intenção do Senhor era uma só. Era recuperar o que eles entenderam, que era o testemunho do Senhor perdido ou arruinado. Então, esses foram os livros sobre os quais eles se debruçaram: Esdras, Neemias e Ester. Por último, então, esse verso 17, vamos enfatizá-lo de novo, por favor, acompanhem comigo. Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então é o que nós temos até o capítulo 6. E para concluir essa etapa, dos capítulos 3 a 6, nós vamos ter exatamente esse processo da restauração dos muros, como já falei. Capítulo 3, cheio de princípios espirituais. Agora, no que Neemias cooperou, em que facetas Neemias cooperou então, nessa etapa da restauração do testemunho do Senhor, já que o altar já tinha sido firmado sobre as suas bases, Esdras 3:3. Já comentamos também em sessão anterior. O primeiro elemento que foi colocado no seu lugar foi o altar. Porque eles entenderam que se o altar, o lugar da adoração, tudo que o altar tipifica, que também já compartilhamos. Na primeira sessão que tivemos juntos, na quinta-feira à noite. A igreja, a casa de Deus, é o lugar do altar. E você já sabe o que significa. Então eles colocaram o altar sobre suas bases. Esdras 3:3. E ainda que estavam sob o terror dos povos ao redor, ofereceram sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Porque entenderam que se a relação deles de adoração, consagração, rendição estivesse adequada, a relação deles com Deus adequada no altar, eles não precisariam temer os seus inimigos. E que princípio espiritual maravilhoso é esse? Porque sim, nossos muros têm brechas se nós não estivermos mantendo uma relação adequada com o Senhor no altar, onde nossos corpos são apresentados como sacrifício vivo, santo e agradável, e onde o sacerdote pode seguir fazendo sua obra em nós, como também já compartilhamos. Tão importante, irmãos. Então, depois dessa restauração do altar, os muros são completados ainda no tempo de Zorobabel. Então, 70 anos, na verdade 50 anos depois do templo ser edificado, e 70 anos depois de Zorobabel ter saído com a primeira leva, nós temos o retorno de Esdras. E Esdras foi o homem da palavra. Ele ainda hoje, entre os judeus, conhecido não como um escriba, mas como o escriba. Porque a carga que o Senhor compartilhou com o vaso Esdras, cujo nome significa auxílio. A carga que o Senhor compartilhou com Esdras dentro da Babilônia, no meio da ruína, foi a carga da sua palavra. Então Esdras 7:10 diz assim: Esdras tinha disposto, entregue o seu coração, não é apenas a sua mente. Sua mente está incluída. Ele tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, a palavra do Senhor, e para a cumprir, ou seja, obedecê-la, senão do que vale conhecê-la. Para a cumprir, e terceiro aspecto, para ensinar em Israel. Que linda ordem, não é? Buscar, obedecer, cumprir. Hoje pela tarde, na comunhão com alguns irmãos, nós nos lembramos de Charles Studd. Já ouviu falar nele? Ele foi um campeão de cricket, um desportista de alto nível, muito rico. Aliás, esse esporte era praticado só pelos ricos.
E então ele foi alcançado pelo Senhor. Ele era um homem do mundo. Ele foi alcançado pelo Senhor. Ele doou toda a sua fortuna, e não era pouca, a entidades de filantropia, de caridade. E ele partiu para serviço ao Senhor em tempo integral. Serviu ao Senhor na China, serviu ao Senhor na África, partiu para o Senhor na África, inclusive longe da família. Ele e sua mulher, sua esposa, depois de anos de casado, entregues ao Senhor, entenderam que por causa do significado, da dureza da obra na África, ela... Quer continuar? Pode continuar. Eu paro, você pode falar. Por causa da dureza dessa obra na África, a sua esposa ficaria em sua casa. O que você acha disso? Hein? Ele não se separou da sua esposa, não. Sua esposa o amava. E ele amava sua esposa. Mas os dois amavam mais ao rei do que um ao outro. Então a sua esposa, no que concerne a ela, o entregou para que ele servisse o Senhor o tempo integral só na África. E na África ele partiu para o Senhor. A biografia desse irmão diz que certa vez ele estava hospedado na casa de um dos muitos irmãos pelos quais ele seguiu, cooperando na edificação da casa de Deus. E esse irmão acordou pela madrugada e viu que a porta do quarto de Charles estava entreaberta e a luz estava acesa. E o seu hospedeiro se preocupou com ele, se ele estava passando mal, se ele estava tendo alguma necessidade. Então ele chegou na porta, devagarzinho, olhou pela fresta e viu Charles Studd ajoelhado, com a Bíblia aberta sobre a cama e ajoelhado. E no outro dia, então, quando ele foi para o seu quarto, o hospedeiro, quieto, Charles nem o notou. Quando pela manhã, então, eles foram tomar o desjejum, e o seu hospedeiro perguntou para ele: eu percebi que ontem à noite a luz do seu quarto estava acesa, e eu cheguei devagar e vi que você estava ali ajoelhado. Você estava com alguma necessidade? Você estava com alguma dor? Você estava com algum problema? Ele disse: não, irmão, eu estava procurando mais dos mandamentos do meu Senhor para os cumprir. Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel. Graças ao Senhor, meus irmãos, nós estamos assentadinhos aqui, porque Deus tem levantado vasos assim, desde que a igreja foi estabelecida. Que coisa triste nós deixarmos de considerar o legado que nós temos. Esse é um dos milhares que colocaram o seu bem-estar em um plano totalmente secundário, para se entregar, respondendo ao chamado e às cargas do seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por todas essas vidas que já passaram por nós, que têm passado, que ainda passarão até que o Senhor venha. Então, no que Neemias cooperou? Em 3 aspectos principais. Primeiro, na construção do muro. E muro fala de separação, e muro fala de unidade. Conservar fora o que deve ficar fora, e manter bem guardado, bem seguro, o que deve ficar dentro. Tipologicamente falando. Então, muros, em primeiro lugar, separação e unidade. Que pena que, de novo, de modo geral, a igreja hoje tem sido uma cidade sem muros, importando tudo do mundo, cânticos do mundo, ritmos do mundo. Tomem muito cuidado, meus irmãos, não apenas com a letra do que vocês cantam, mas com os ritmos que vocês entoam. A igreja tem suas letras próprias e tem o seu ritmo próprio, a adoração. Hoje a igreja é uma cidade sem muros. Importa hábitos do mundo, palavreado do mundo, vestimentas do mundo, traquejos e trejeitos do mundo e muita coisa mais do mundo. Então, muros fala de separação e unidade. Graças a Deus pelos 2 aspectos.
O segundo elemento com o qual Neemias cooperou foi para que a vida, ou melhor, antes disso, Neemias capítulo 8, para que o primeiro amor fosse renovado. Neemias 8, onde você tem um relato maravilhoso de Esdras sendo convidado para tomar a lei na porta das águas. Olha como tudo é sugestivo. Porta das águas. Então Esdras toma a lei e lê diante do povo. Mas sabe quanto tempo ele lê? Ele e os seus companheiros, da alva até o meio-dia. Acho que se fizéssemos isso hoje, estava todo mundo dormindo, né? Da alva, ou do amanhecer, até o meio-dia. Mais ou menos 6 horas. Lendo a palavra, lendo a palavra. Eles se revezavam em turnos. E se você ler Neemias 8 com cuidado, você vai ver assim. E eles davam explicações para se entender o que se lia. Sabe por quê? Porque as escrituras estavam em hebraico. E o povo falava aramaico. Então eles tinham que interpretar na linguagem popular o aramaico, porque o hebraico estava sendo perdido. E foi perdido, né? Posteriormente. Então olha que maravilha. Olha que princípio aí. Parece que, em alguns casos, aqueles que ministram a palavra têm prazer em falar de modo tão difícil que ninguém entende, né? Enquanto eles tomavam as escrituras, liam as escrituras, pregavam a palavra de modo acessível a todos que ouviam. Sabe qual foi o resultado? E o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. 70 anos esse livro estava fechado. Agora nós temos uma cena de arrependimento maravilhosa. Lamentando, chorando por causa da apostasia. Então, o que foi que aquelas pessoas que ministravam a eles disseram? Você se lembra? Não pranteeis, não choreis, enviai porções aos que nada têm. Por quê? Essa parte do versículo você conhece, mas vamos entendê-la bem. A alegria do Senhor é a vossa força, não é? Esse slogan é colocado em adesivos e pregado no vidro dos carros, como fazem com muitos outros textos, né? Mas o sentido exato desse versículo é o seguinte: faça o Senhor alegre ou satisfeito, e você será forte. Por isso a alegria do Senhor é a vossa força. Se o coração dele estiver satisfeito conosco, aí está o nosso poder. Mas se o coração dele estiver insatisfeito conosco, nós não temos poder nenhum. Porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Então Neemias coopera, juntamente com Esdras, nesse caso aí, para a renovação do primeiro amor. Que lindo, meus irmãos. Então nós vamos lá para o final, Neemias 11, para completarmos esse assunto das dores de parto, as cargas do Senhor, comunicadas por um vaso tão precioso, Neemias, o consolo de Jeová. E então ele sendo um elemento chave para a recuperação desses 3 aspectos: muros, separação e unidade, renovar o primeiro amor e, por último, Neemias 11. Se você ler esse capítulo, logo no início, você vai ver que Jerusalém, eles já tinham retornado, é claro, já é a 3ª leva, e Jerusalém estava pouco habitada. E ela é a cidade do grande rei, o centro do culto ao Senhor. A cidade, o templo, o santuário, mas ela estava pouquíssimo habitada. Porque aqueles que voltavam do cativeiro iam para as suas cidades. Então eles lançaram sortes, para que uma família em cada 10 mudasse para Jerusalém. Eles concordaram com isso. Então lançaram as sortes aí, sobre quem caísse a sorte, ele iria se mudar da sua cidade com a sua família e ia morar em Jerusalém. Para quê? Como podemos chamar isso? Neemias cooperou para que a vida unida da cidade fosse fortalecida. E como nós temos necessidade disso também nos nossos dias. Fortalecimento da nossa comunhão, fortalecimento da vida unida, fortalecimento da base que significa serviço ao Senhor, adoração ao Senhor, testemunho do Senhor, glória do Senhor. Jerusalém, tudo estava em Jerusalém. Agora, além daqueles sobre os quais
essa sorte cairia, 1 em cada 10 famílias, você vai ver no texto que diz assim: e eles bendiziam, ou bendisseram, aqueles que também voluntariamente se mudassem para Jerusalém, além daqueles sobre quem cairiam sortes. Entendeu? Então o propósito era fortalecer, povoar a cidade que era o centro do culto e da adoração a Deus. Para trazermos isso na linguagem então do Novo Testamento, a vida da cidade, o testemunho de Deus fortalecido, mais famílias, mais pessoas, mais proximidade com aquilo que toca o centro da adoração ao Senhor. Esses são os 3 aspectos que Neemias cooperou. Vamos seguir. Nós também falamos pela manhã um segundo aspecto, eu também preciso retomá-lo antes de avançar. E o segundo aspecto foi exatamente o retorno às Escrituras Sagradas, que nós também abordamos pela manhã no sentido de serviço da palavra. Meus irmãos, é claro que esse é outro ponto essencial. Como o testemunho do Senhor será recuperado se nós não retornarmos às Escrituras? Como? Então, vamos usar um texto juntos, Marcos capítulo 6, vamos abrir lá, e vamos ver algo, para completar o que já falamos pela manhã, do que significa esse serviço da palavra. Marcos capítulo 6. Vamos ver esse relato da multiplicação dos pães, e vamos extrair algumas lições aqui, também objetivas, e vamos seguir. Marcos capítulo 6. Vamos ver a partir do verso 30, o relato da primeira multiplicação dos pães. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Você tem o contexto anterior, o Senhor tinha acabado de enviar os 12. Até aí os 12 estavam com ele, e o ato anterior a esse relato aqui é que o Senhor envia os 12 para curar, para expulsar demônios, para pregar o evangelho, dando autoridade a eles. Esse é o pano de fundo. Então, por isso diz aqui, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Quanta gentileza do Senhor, né? Porque eles, os apóstolos, não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós, no barco, para um lugar solitário. O Senhor Jesus planejou um refúgio para esses tão queridos, separados por Ele, chamados para estar com Ele. Fizeram uma obra exaustiva por um bom tempo. Retornaram à presença, passaram por várias cidades e aldeias, retornaram à presença do Senhor. O Senhor prepara um retirozinho para eles. Mas sabe o que acontece? Eles estão de um lado do Jordão. Se você olhar o mapa de frente, o mapa de Israel, eles estão de um lado do Jordão, lá na cabeceira, aliás, do Mar da Galileia. O Jordão nasce no Hermon, em 3 nascentes, o Rio Jordão se forma, abre-se no Mar da Galileia, como em uma elipse, e se fecha de novo no Rio Jordão e deságua no Mar Morto. Então, na parte mais norte do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, um lago de água doce, né? Então eles estavam aqui, nesse ponto mais alto dessa elipse, eles apenas passaram de uma margem para outra margem. Acontece que o povo estava em terra e viu o Senhor entrar no barco junto com os discípulos. Então eles fizeram uma marcha corrida, rápida, mais rápidos que o barco. E eles correram para o outro lado. E ficaram todo mundo esperando o barco chegar. E nosso Senhor não teve um retiro com seus discípulos. Mas isso não foi nenhuma perda. Porque Lucas usa uma palavra tão bonita quando ele registra a mesma narrativa em Lucas 9. Ele diz assim, que quando o Senhor desceu, imagine isso, saiu para um retiro, vinde repousar um pouco em um lugar à parte, em um lugar deserto, porque não tinham tempo nem para comer, eram muitos. Chega com o barco, lá estão os muitos, esperando pelo Senhor. Então,
Lucas usa uma palavra específica, dizendo assim: acolhendo-as, as multidões. Acolhendo as multidões. A atitude daquela galinha que estende as suas asas para os seus pintinhos e acolhe de novo. Nosso Senhor, também cansado, sabe o que ele fez quando ele enviou os 12 para essa obra que nós comentamos? Muito interessante. Ele enviou os 12 para irem de cidade em cidade, aldeia em aldeia, como já falamos. E sabe o que Jesus faz? Jesus vai para a cidade deles. E Jesus prega e ensina na cidade deles, enquanto manda eles para outras. Então, tanto o Senhor estava cansado, quanto eles também. Então, agora, o Senhor chega com eles, todos cansados, inclusive Jesus, e vem aquela multidão. E a palavra que nós temos é acolhendo-as. E as palavras de Marcos também são lindas. Vamos ver? Olha lá. Verso 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Que surpresa é essa, né? Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Agora olha, irmão, olha esse texto. E compadeceu-se deles. Meus irmãos, nós já falamos em outra sessão que a vida humana do nosso Senhor Jesus é representada por aquela flor de farinha, não é? Aqueles grãozinhos, todos do mesmo tamanho. A compaixão é um daqueles grãos, mas ele é um grão tão brilhante, não é? É um grão tão lindo, você não acha? Ele se compadece. Compaixão. Assim é o nosso Senhor. Cansado, com seus 12 cansados. E ainda fizeram essa viagenzinha de barco. O barco não era motor, não. Né? E chegaram lá cansados. E agora, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Onde que Jesus tirava energia? Não é? De onde ele tirava tanta energia? E olha o que diz mais. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram. Que coisa interessante isso aqui também. Os conselheiros do rei. Olha o que eles vão dizer. É deserto este lugar. Será que Jesus não sabia? E já avançada a hora. Será que o Senhor não tinha relógio? Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Quanta sabedoria! Quanto bom senso! Não é? Meus irmãos, como nós precisamos ser guardados dessas atitudes baseadas em bom senso. Você não está vendo? Olha essas necessidades. Bom senso. Bom senso, muitas vezes, é inimigo do discernimento espiritual. Muitas vezes. Despede-os. Deram ordem ainda para o Senhor. Despede-os. Para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Bom, até agora Jesus está só ouvindo. Ele é o melhor ouvinte que existe, não é? Mas agora ele tem algo para dizer. As frases dele são curtas, mas são muito penetrantes. Ele diz simplesmente: dai-lhe vós mesmos de comer. Eles devem ter olhado um para o outro e diz: mas nosso mestre deve estar tão cansado que ele já não está raciocinando mais. Então eles pensaram assim: 200 denários de pão não vai ser suficiente para alimentar essa multidão. E nem que fosse, nós não temos esse dinheiro. Então nosso Senhor nos colocou em um grande apuro. Dai-lhes vós mesmos de comer. Vamos seguir. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então ele lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50.
tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, observe cada frase, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Algumas coisas importantes aqui, então, ligadas a esse assunto do serviço da palavra, o ministério da palavra. Meus irmãos, pães representam o quê? Pães não nascem na natureza, não é? O pão não. Pão representa, espiritualmente falando, aquilo que aprendemos de Cristo mediante exercício espiritual. Bom, para que se tenha um pão, tem-se que semear, regar, esperar, colher, debulhar, moer e assar. Não há outra maneira de termos pão. Então, pão representa aquilo que aprendemos de Cristo mediante exercício espiritual. E hoje à tarde, no grupo de comunhão que tivemos com alguns jovens, e outros não tão jovens assim, nós falamos sobre isso, não é? Exercício espiritual. Então vamos guardar. Pão não tem na natureza. Pão é fruto de trabalho. Aquilo que aprendemos de Cristo por exercício espiritual. Você já ouviu a resposta de Spurgeon para um jovem que o ouviu pregar pela primeira vez e ficou, obviamente, muito impactado com o que ele viu? Ele aguardou o momento de falar com Spurgeon e disse assim: Senhor Spurgeon, me diga qual é o segredo do poder espiritual. Certamente Spurgeon poderia dar a ele muitas respostas, em si mesmo sábias, não é? Consagração, por exemplo, certo? Mas o que Spurgeon respondeu, discernindo do Senhor, para esse jovem? Ele respondeu assim: suor, suor, suor. Ou seja, dedique-se. Pães, tudo que aprendemos de Cristo, resultado de exercício espiritual. Meus irmãos, nós estamos falando de pães, primeiro de pães, já vamos falar de peixes, que alimentaram multidões. Espiritualmente falando, então, repetindo, fruto do aprendizado que aprendemos de Cristo mediante exercício espiritual. O que é exercício espiritual? Ler as Escrituras, memorizá-las, meditar nelas, estudá-las, oração, disciplina de vida, de conduta, de tempo. Tudo isso é exercício espiritual. Então isso é pão. Não se esqueça disso, irmão. Porque o Senhor tem requerido de nós que sejamos pão partido para alimentar multidões. De todos nós. Cada um em seu chamado, em sua esfera. Agora, veja que lindo. Não eram só pães, eram também peixes. Agora, peixes sim, temos na natureza. Mas só que temos na natureza ocultos. Você não vê um peixe circulando por aí, não é? Peixe está abaixo da superfície. O que peixe representa? Recursos ocultos. Que soberanamente, agora não é fruto de labor espiritual, o pão é fruto de labor. Disciplina e exercício espiritual, todos que já mencionamos. Mas o peixe simboliza espiritualmente aquilo que Deus, por sua graça soberana, envia para as nossas redes. Vamos explicar. Impressões, pensamentos e impressões de Cristo, que então nos são dadas
pelas quais nós não laboramos. E todos aqueles que servem ao Senhor, pode ser num círculo doméstico que seja. E de novo, não estou falando nada aqui de conferências. Estou falando de serviço da palavra, em todos os níveis. Todos aqueles que servem o Senhor com a sua palavra, creio que sabem o que eu estou falando. Você labora, você medita, você ora, recebe as cargas do Senhor e o discernimento dele, mas então, quando você vai servir, muitos pensamentos e muitas impressões de Cristo, que eram tesouros ocultos, peixes, mas que foram enviados para a sua rede e que puderam ser repartidos com uma multidão. Graças ao Senhor pelas duas coisas: o labor que produz o pão e a graça soberana que envia os peixes, as impressões espirituais, aquilo que até mesmo surpreende aquele que fala, porque vieram dos tesouros ocultos. Bendito seja o Senhor, porque é assim. Mais uma coisa, o Senhor pergunta para eles: o que tendes aí? Então nós temos aquela atitude maravilhosa, meus irmãos. Como isso nos ensina, nos ajuda e nos fala ao coração. O Senhor tomou o que eles tinham, que em si mesmo, o que significava? 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. Esse é um lanche que um homem grande, um homem forte, é só para ele. 5 pães e 2 peixes, para mais ninguém, nem para a família dá. Não é? Então, 5 pães, 2 peixes. Provisão limitada. Provisão inadequada. Agora, todos aqueles, como dissemos, que servem o Senhor com a palavra, têm consciência disso. A nossa provisão, o que nós temos, por mais que tenhamos, são provisões limitadas. Mas o que acontece no serviço, e me permita um parênteses aqui, complementar, é o único milagre em que o Senhor coloca os seus discípulos para cooperarem. Nenhum outro eles cooperaram, nada. Eles só assistiram o Senhor fazer. Esse é o único. Você acha que isso é por acaso? Ele está ensinando para os discípulos qual é o segredo de servir multidões. Pelo pão, já explicamos o que significa, e pelo peixe. Então eles entregam aquela provisão limitada. E o que acontece? O Senhor toma a provisão limitada. Vamos passo a passo. E ele então ergue os seus olhos. O que ele está fazendo? Cristo Jesus, homem, o Filho de Deus encarnado. Ele eleva os seus olhos para o céu. Ele está colocando aquela provisão limitada, pequena, insuficiente, em uma conexão viva com o Pai do céu. O Pai de toda provisão. E é dito, os abençoou e então repartiu entre eles. E todos comeram e se fartaram. Meus irmãos, tudo o que é colocado em uma conexão viva com o cabeça, interpretando agora na nossa linguagem, linguagem espiritual, tudo que é colocado em conexão viva com o cabeça, mesmo que seja limitado, e sempre será limitado, proporcionará alimento para multidões. Simplesmente porque foi colocado em conexão com o cabeça vivo. Não é o que eu estou fazendo de mim mesmo, por mim mesmo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Não é maravilhoso, irmãos? Então, fique com isso registrado aí, mais do que no seu caderno, no seu coração. Nós precisamos colocar toda a provisão, dos pães que elaboramos, dos peixes que nos são dados, em uma conexão viva com o Senhor, para que então possa alimentar multidões. Agora, aqueles que disseram que não tinham nada, e tiveram que vasculhar, eles não tinham nada mesmo, os 12, e tiveram que vasculhar na multidão para encontrar 5 pães e 2 peixes. Então eles não tinham nada. Mas eles voltam para casa, cada um com um cesto cheio de pedaços de pães e de peixes. Há muito mais em Cristo do que aquilo que nós podemos sacar dele. Por isso eles recolheram 12 cestos cheios. Então Lucas vai usar a palavra e sobejou. E a ideia é essa mesmo.
transbordou, superabundou, do que na verdade eles nem tinham. Então, que texto significativo sobre esse assunto do serviço ao Senhor com a sua palavra. Irmão, isso é verdadeiro, pode ser verdadeiro dentro de sua casa. Um pai servindo sua família, esposa e filhos com a palavra do Senhor, com a sua porção pequena, mas ele tem pão, fruto de labor. Ele compreende o que é ser profeta, sacerdote, rei no seu lar. Ele tem pão, ele labora. Ele não deixa sua família ao léu, uma nau sem vela. Ah, que tristeza quando isso acontece nas nossas famílias, não é? Nos nossos lares. Então ele tem pão. E o Senhor, por sua graça, envia os peixes, os discernimentos específicos, as impressões específicas, a sabedoria específica dos tesouros ocultos. Vamos agora, no tempo que nos resta, falar um pouco mais sobre o ministério do Espírito, naquele texto que sugeríamos que os irmãos lessem, então, e aí vamos dar esse último passo por hoje. A não ser que haja um resto de tempo a mais, aí daríamos um quarto passo e podemos concluir o assunto por hoje. 1 Coríntios 2, vamos abrir então esse texto. Vamos buscar mais ajuda sobre esse terceiro elemento, vital para a edificação da casa de Deus. Graças ao Senhor, nós já tivemos um tempo pela manhã em que pudemos falar bastante a respeito do ministério do Espírito Santo e quão essencial ele é, quão vital ele é e quão vitalizante ele é. Mas vamos ler esses textos e buscar mais ajuda aqui. 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, nem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O centro da visão e da pregação de Paulo, pessoa e obra de Cristo. Jesus Cristo, pessoa, e este crucificado, obra. Pessoa gloriosa e obra gloriosa. Temos falado isso desde o primeiro dia aqui juntos, graças ao Senhor. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva ou convencedora de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, ou que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para nossa glória. Oh, que frase maravilhosa! Para nossa glória, para que nós sejamos semelhantes a Cristo. Isso significa glória aí. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. A ideia é abaixar e ver o que há dentro, até mesmo as profundezas de Deus. Quão privilegiados nós somos por causa do ministério do Espírito Santo. O cristão menos instruído é mais sábio do que qualquer outro homem que não tenha o Espírito Santo. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Olha o contraste. Coisas do homem, coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Com qual propósito? Para que nós conheçamos. Lembre-se que é entrar, para ser redundante nas palavras, entrar para dentro. Conheçamos o que por Deus
nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos. O ministério do Espírito pela palavra de Deus. Os dois são um par inseparável. O Espírito e a palavra. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito. E hoje pela manhã já explicamos isso, né? Mas é bom que nós retomemos. Conferindo. Algumas traduções dizem comparando. Também é interessante, mas o sentido exato, na verdade, não é bem claro em nenhuma das duas. Comparando coisas espirituais com espirituais. Já explicamos o que ele quer dizer, né? É necessário que o Espírito Santo nos ajude, nos assista, para que nós tenhamos palavras adequadas para vestir as verdades espirituais, porque elas estão muito acima de qualquer compreensão humana. Por isso que é dito que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Então não há equipamento intelectual nenhum capaz de compreender as palavras do Senhor. Não há. O homem natural não entende. Assim éramos nós. Será que precisamos reforçar isso? Qual foi a nossa história? Nós vimos aqueles que confessavam o nome do Senhor e achávamos que eles eram doidos, fanáticos, estavam com problema psiquiátrico, não é? Alucinados, ou seja o que for. Não é assim? O homem natural não entende, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. É o que temos aí no texto. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem, se traduzem, se explicam espiritualmente. Mas, meus irmãos, que ambiente bendito nós temos. Onde nós que, talvez naturalmente falando, podemos mal nos conhecer ou nunca ter nos conhecido. Aí somos colocados juntos e temos um único idioma, que não é a língua portuguesa. Temos um único idioma, o idioma do Espírito, o idioma de Cristo, a palavra de Deus. Recebemos irmãos em nossa casa e, quando é o caso, colocamos um casal para dormir na nossa cama de casal e vamos para um outro quarto. Pessoas que nós conhecemos hoje, primeiro encontro. Onde você já viu isso? Não é? Então, esse é o ambiente da casa de Deus, da igreja. Ministério do Espírito pela palavra, vestindo as verdades espirituais com palavras espirituais, ensinadas pelo Espírito, para que não haja as moscas caindo no bolo, como falamos hoje pela manhã. Então, graças a Deus que essa é mais uma provisão do ministério do Espírito. Então, irmãos, vamos ser cuidadosos. Vamos ser cuidadosos com tudo aquilo que não confere com isso. Vamos ser cuidadosos com simplesmente repetir palavras dos outros. Não é que isso seja mal, mas leve essas coisas diante do Senhor, medite, ore. Permita que aquilo seja revelação e carga para você mesmo, para que você possa ajudar outros. Quando é assunto da sua meditação, peça ao Senhor: Senhor, quais são as palavras para que eu possa transmitir esse algo tão sublime que o Senhor, por tua graça, tem mostrado ao meu coração? Quais são as palavras ensinadas pelo Espírito? Quais são as palavras que vão traduzir essa verdade espiritual da melhor maneira possível? Por isso precisamos de tanto labor, meus irmãos. E por isso mesmo o serviço da palavra na casa de Deus é tão essencial. Como nós falamos, não é uma questão de plataforma, não. Isso é mal, isso é errado, não é nada disso. Mas a palavra de Deus permeando o povo de Deus em pequenas reuniões, casas, onde for, de que maneira for, encontros maiores também, incluindo outras assembleias, se é o caso. Não importa a esfera, não importa o âmbito, a palavra de Deus sempre será central na casa de Deus. Olha o que aconteceu quando Esdras toma a lei em Neemias 8 e lê diante do povo. A Torá estava lá na Babilônia, mas fechada. E o Senhor colocou essa palavra no coração de Esdras e ele gestou essa palavra. Gestou, gestação. Então naquele dia, na porta das águas, lá está ele e aquele grupo de irmãos. E todo o povo sendo levado aos pés do Senhor de novo. Martin Lloyd Jones foi ministro na capela de Westminster por 30 anos. Ele era um médico fora da curva.
Ele era médico da equipe médica da rainha da Inglaterra. E ele, aos 29 anos, entendeu e recebeu a carga do Senhor para um serviço em tempo integral. Ele era cardiologista. E os seus colegas diziam assim para ele: isso é um desperdício. E achavam que ele estava ficando doido. E o criticavam de muitas maneiras. Ele deixar sua profissão, deixar a equipe de assistência da rainha. E ele respondia assim, para aqueles que indagavam por que ele estava fazendo isso. Uma resposta simples. Ele dizia assim: eu não perdi nada. Eu recebi tudo. Então ele se entregou ao Senhor em 30 anos de serviço. Ele tinha uma querida filha. E sua filha se mudou para uma outra cidade e ele mantinha correspondências constantes com a filha. E um dia sua filha escreveu em uma carta perguntando a ele como estava a Assembleia em Westminster. Escute a resposta dele: minha filha, os irmãos para os quais eu tenho ministrado, eles têm tido convicção com relação à verdade de Deus e à palavra do Senhor. Mas eu aguardo ainda o dia em que eles terão contrição. Contrição. Não apenas convicção. O que é que o Senhor aguarda de nós? Martin Lloyd-Jones escreveu uma obra linda sobre avivamento. Não apenas escreveu uma obra sobre avivamento. Martin Lloyd-Jones gemia em oração diante do Senhor. No Salmo 80. Olha do céu, vê e visita essa vinha. Uma oração por avivamento. Protege o que tua mão direita plantou. O sarmento que fortaleceste para ti está decepada, está queimada pelo fogo. Um salmo pedindo restaurações. Salmo 80. Esse irmão gemia aos pés do Senhor, clamando por avivamento. O avivamento não veio nos seus dias. Meus irmãos, nós estamos vivendo a mesma hora. Sem dúvida, no que concerne a imensa maioria dos irmãos e assembleias que temos conhecido, graças a Deus, também tem havido convicção. Também tem havido fundamentação. Mas nós também aguardamos o dia em que haverá contrição. Em que o Espírito Santo encontre o lugar para nos lançar de joelhos diante dele. Em que nossas reuniões, sim, tenham a marca do gozo. A marca do gozo é uma marca do gozo, porque nosso Senhor é o Senhor do gozo e temos gozo nele. Mas não confunda as coisas. Certa vez, uma das vezes em que Jonathan Edwards estava pregando, e as pessoas ouvindo sua palavra, elas, ouvindo falar do Senhor, elas se agarravam aos pilares daquela nave, daquele local de reunião, clamando a Deus que tivesse misericórdia deles, porque eles estavam entendendo que o inferno iria se abrir debaixo dos pés deles. Ele estava pregando para ímpios, era uma reunião evangelística. E eles se agarravam nas colunas, clamando ao Senhor, dizendo: tem misericórdia, ó Deus. O inferno vai se abrir debaixo dos nossos pés. Agora hoje, meus irmãos, que nível de experiência nós temos tido em nossas reuniões? Vamos perguntar para o Senhor. Sabe que 1 Coríntios 14 diz: quando vos reunis no mesmo lugar, se todos falarem em línguas, não dirão que estáis loucos, mas se profetizarem, todos podereis aprender e serem consolados. E se entrar no meio de vós um incrédulo ou um indouto, alguém que não é instruído na palavra do Senhor, ele será por todos convencido e por todos julgado. Olha que esse julgado como é interessante. E Paulo vai explicar o que é isso. Ele vai dizer: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Ninguém falou nada. Ele só entrou numa reunião. Mas ali está o Espírito Santo, abundantemente.
Então tornam-se-lhe manifestos os segredos do seu coração. E ele, prostrando-se com o rosto em terra, testemunhará. Escute o testemunho. Deus está de fato no meio de vós. Meus irmãos, será que esse texto não é motivo de nossos clamores ao Senhor? Ou será que as nossas reuniões da igreja já estão se assemelhando a isso? Talvez não. Por quê? Talvez porque tenha havido mais necessidade de contrição. Porque ensino nós temos recebido bastante. Então, o ministério da palavra de Deus tem esse objetivo: edificar os santos, fortalecer os santos, levar os santos à convicção de pecado, ao arrependimento, à consagração, e levar os ímpios ao chão, diante do Senhor, aos pés do Senhor. Então, esse é o texto de Coríntios 2 que pedimos aos irmãos para que fosse lido. Vamos dar o último passo então, em 2 Coríntios capítulo 3. E já encerramos. 2 Coríntios capítulo 3. Vamos ler desde o verso 1. Começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, e conhecida e lida por todos os homens. Estando já, essa assembleia dos coríntios, estando já manifestos como uma carta de Cristo. O cristão lê a Bíblia. O mundo lê a igreja. Lê os cristãos. Carta de Cristo. A questão é o que eles estão lendo, né? Vós sois carta de Cristo. Duas palavras agora muito penetrantes. Produzida pelo nosso ministério, nosso serviço da palavra. Produzida pelo nosso ministério. Mas escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Duas palavras importantes, produzida e escrita. Produzida fala daquilo que Paulo compreendia muito bem, 1 Coríntios 3, que de Deus nós somos cooperadores. Por isso ele diz produzida, graças ao Senhor. O Senhor fala através de vasos. Mas ele sabe muito bem que mesmo que esses vasos falem, e ainda mesmo que esses vasos falem a palavra de Deus, e até com convicção, a única maneira da carta de Cristo ser escrita é pelo ministério do Espírito Santo. Por isso, irmãos, compreender de verdade e em experiência o que significa a suficiência do ministério do Espírito Santo é essencial. Ele é pessoa divina, habilitadora. Ele habita em nós de tal modo que ele pode ser entristecido, ofendido, apagado e até resistido. Então, conhecer o que significa o ministério do Espírito Santo é essencial. Ele precisa encontrar lugar em nós para tomar o depósito que pela sua graça ele tem feito, se é que tem feito. Que seja assim. Tomar esse depósito e injetar vida de novo nesse depósito. E outra vez de novo, mais vida e mais vida. O depósito de ontem não é vitalizado hoje. O depósito de ontem precisa ser revitalizado hoje. Por isso a suficiência, a absoluta necessidade do ministério do Espírito Santo não é uma opção. A outra opção é que nós já estamos cansados de ver por aí. Ministério de sabedoria humana, recursos humanos, estratégias humanas, conceitos humanos. Escrita pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Só Ele pode fazer, não é? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então temos esse verso de novo, tão agudo, tão contundente, tão lindo. Não que nós por nós mesmos sejamos capazes. O versículo já podia acabar aqui, né?
Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes. Ponto final. Mas ele continua. Capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário. E aí está essa linda expressão. Nossa suficiência. Não sei se os irmãos já ouviram alguma vez o relato sobre a experiência de Bhakti com o Ministério da Palavra. Creio que talvez já tenham ouvido. Ele era um engenheiro mecânico de uma família rica, o pai dele era algodoeiro na Índia, e ele foi ganho pelo Senhor. Ele era um hindu da seita Sikh, a mais ortodoxa do hinduísmo. Ele saiu de casa para estudar engenharia mecânica, e os pais dele disseram que ele podia fazer qualquer coisa na vida, menos negar a sua religião. Hindu, Sikh, ortodoxa. E ele foi, então, fazer o seu curso e viveu uma vida absolutamente mundana, claro. Então, um dia ele foi encontrado pelo Senhor. Ele tomou um navio e ele viajou para o continente americano. E ele foi hospedado por uma família cristã. E foi dada a ele uma Bíblia. Antes ele já tinha ganho uma Bíblia. E ele pegou aquela Bíblia, a Bíblia tinha capa de couro. A pessoa doou para ele a Bíblia. Ele olhou bem para a Bíblia, depois que a pessoa foi embora, arrancou a Bíblia de dentro da capa, jogou a Bíblia fora e ficou com a capa de couro para aproveitar de outra maneira. Foi a primeira vez que ele ganhou uma Bíblia. A segunda vez foi nessa casa de cristãos onde ele foi hospedado. Então ele diz que nesse dia, relato dele, ele tomou as Escrituras, abriu no Evangelho de João. Ele não conhecia nada sobre a Bíblia. Ele abriu no Evangelho de João. E ele começou a ler a Bíblia. E ele diz que quando ele lia reiteradamente no Evangelho de João a expressão em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, ele diz assim: eu tive o sentimento de que eu estava diante da verdade. E ele disse: estava nevando lá fora. E eu comecei a ler aquela Bíblia à tardezinha. E o dia clareou. E eu estava lendo a Bíblia. Ele perdeu a noção do tempo e do espaço. E o Senhor estava ganhando o coração desse homem mundano e forjando para ele um vaso tão lindo. Então, Bhakti cooperou com a obra do Senhor, com as cargas do Senhor na Índia, durante muitos anos. Ele nasceu em 1903 e ele partiu para o Senhor no ano 2000, não faz nem muito tempo. Viveu 97 anos. E através dele e de outros colaboradores, em torno de 10.000 assembleias locais foram estabelecidas na Índia, de norte a sul. Certa vez, ele teve uma entrevista com Martyn Lloyd-Jones, o doutor. E Martyn Lloyd-Jones, erudito que era, teve essa entrevista com Bhakti, ouviu Bhakti, sobre a palavra, é claro, era o assunto deles. Então Martyn Lloyd-Jones fez uma pergunta a Bhakti. E a pergunta foi: como você pôde adquirir um tal conhecimento das Escrituras? E Bhakti respondeu assim: lendo a minha Bíblia, de joelhos, até 14 horas por dia. Louvado seja o Senhor por esse vaso. Quantas almas estão no séquito dos cativos de Cristo por causa do serviço desse vaso, que antes era um mundano, profano, usado pelo Senhor de uma maneira tão maravilhosa. Certa vez ele estava de novo no continente americano, já mais velho como pregador, e foi perguntado a ele sobre a missão dos missionários americanos, evangélicos, claro, na Índia, para evangelizar os indianos. E Bhakti respondeu assim: nós não precisamos dos seus missionários. Quando eles vão pregar a palavra, eles ficam atentos aos seus relógios. Eles só podem falar 45 minutos, pontualmente. Quando eles vão para a Índia, nas suas missões evangelísticas, eles precisam de patrocínios e promoções. Nós, na Índia, aprendemos a contar apenas com o Senhor Jesus e descobrimos que Ele é suficiente. Meus irmãos,
aqueles irmãos reuniam em campos abertos 6.000 a 8.000 pessoas. E do ano de 1930 até o ano de 1934, então são 5 anos, incluindo começo e fim, a Índia experimentou um genuíno avivamento espiritual. Então eles tinham essas reuniões com esse número de pessoas, em campos abertos, porque em lugar nenhum cabia esse número de pessoas. E nessas reuniões eles adoravam o Senhor, adoravam o Senhor, adoravam o Senhor. E aqueles que tinham as cargas do Senhor, pessoas que não conheciam o Senhor, também concorriam para esses encontros. Então aqueles que tinham carga de evangelística evangelizavam nessas reuniões. Aqueles que tinham carga de ensino ensinavam nessas reuniões. Aqueles que tinham carga particular de compreender o tempo do Senhor, a demanda do Senhor, se você quiser chamar de carga profética, pode chamar. Então eles falavam ao povo do Senhor, sobre as demandas do Senhor, a hora do Senhor, para eles como povo do Senhor, o mover do Senhor entre eles. 5 anos de avivamento espiritual. Isso gera no nosso coração um ciúme santo, não é? Porque se o Senhor não soprar sobre sua igreja nesse país, antes que Ele venha, nós teremos dias muito difíceis. A apostasia vai se intensificar. Porque tão pouca convicção, tão pouca realidade, de modo geral, tem sido experimentada pela igreja de Deus. É um evangelho tão light, é um evangelho hedonista, é um evangelho de bem-estar, é o meu evangelho. É Cristo para mim e para minhas coisas. É Cristo como ponte, como meio para eu atingir um objetivo. Seja ele qual for. Essa casa não resiste a tempestades. Então, amados irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que, particularmente, o serviço da palavra, e de novo quero repetir, serviço da palavra doméstico, serviço da palavra em pequenas reuniões nas casas, serviço da palavra na rua, serviço da palavra nas reuniões ou encontros maiores, ele possa ser cada vez mais vivo, cheio de realidade, graça, unção, revelação, para que o povo de Deus seja chamado para o seu Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a promessa do Senhor para nós, para que nós possamos aguardar o Filho do Homem de pé até que Ele venha. Ainda quero concluir. Esse texto de Coríntios 3, se você não quiser, não precisa abrir sua Bíblia de novo. Paulo vai dizer que esse ministério do Espírito, ele é um ministério de justiça, ele é um ministério de liberdade, e aí ele vai dizer no final desse texto, que ele é um ministério que rasga o véu da face. Presta atenção, viu? É o véu da face. É o véu que nubla a visão de quem é Cristo. Por causa, ele contrasta com o ministério de Moisés. Então ele diz que o ministério do Espírito é um ministério de rasgar do véu. Se você quiser, é um ministério de tirar escamas. Você lembra o que aconteceu com Saulo de Tarso? Aliás, a narrativa é bem essa, não é? Caíram como que escamas dos seus olhos. Linda a narrativa, não é? Porque aquele homem presunçoso, soberbo, que achava que entendia tudo sobre a obra de Deus, perseguia a igreja, achando que ele era um servo de Deus, coerente com o que Deus tinha no seu coração, perseguindo os cristãos, fica cego. Aquele que achava que tudo via, recebe um golpe na sua soberba. Ele nada via. Então, quando Ananias chega a ele, o anônimo Ananias, um irmão, então fala com ele, as escamas caem dos seus olhos. Revelação. Ministério do Espírito Santo. E então, o texto de 2 Coríntios 3 vai dizer assim: e todos nós, com a cara descoberta, o rosto desvendado, contemplando, olha a palavra aí, irmão. Na verdade, esse termo grego é muito interessante. Eu vou terminar com isso aí. Bonito para se meditar nele. Porque essa palavra tanto significa contemplar, quanto significa refletir. Muito bonito o significado. Porque eles são complementares. Ninguém reflete o que não contempla. Certo? Um espelho não pode refletir a sua imagem se você não olhar para o espelho. Não é? Então esse texto diz contemplando ou refletindo, como por espelho. Por que como por espelho? Porque nós ainda não vemos o nosso amado Senhor
face a face. Mas graças ao Senhor, nós o vemos pelo ministério do Espírito Santo. Aquele a quem não havendo visto, há mais. 1 Pedro capítulo 1. Em quem, de novo, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Louvado seja o Senhor. Então diz, contemplando, como que por espelho, a glória do Senhor. Então, pense de novo. Quem contempla, reflete. Quem não contempla, não reflete. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Mais uma palavra importante. Só aparece na Bíblia 4 vezes. 5 vezes. Mateus, Marcos e Lucas registram a transfiguração. E Coríntios, aí, onde estamos lendo, e Romanos, registra essa palavra transfigurados. Somente 5 vezes. 3, então, Mateus, Marcos e Lucas, tem a ver com o quê? Quem que se transfigurou lá? O nosso Senhor Jesus. Transfiguração. Que evento crucial na vida do Senhor. Ele está como que, para usar uma linguagem humana, abrindo assim uma fresta na sua natureza humana. E deixando que Pedro, Tiago e João tivessem um vislumbre de quem era ele. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele se transfigura diante deles. Então, aquela é a cena. Agora Paulo vai tomar essa palavra e vai usar lá em Romanos 12. Vamos lembrar dos textos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas, agora vem a palavra, transfigurai-vos. É a palavra exata. É o metamorfo. Transfigurai-vos pela renovação da vossa mente. O que você acha, irmão? Pense na cena da transfiguração. Paulo está dizendo que se nós apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo no altar, para que o sacerdote tome a palavra viva e eficaz que penetra e faça a obra que nós já descrevemos, tirando o couro, expondo entranhas, lavando com água, essa obra linda de santificação, o que vai acontecer conosco? Nós seremos transfigurados. Transfigurai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a outra única vez que ela aparece está aí, para nós terminarmos. Vamos de novo no versículo, 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo, como por espelho, a glória do Senhor, somos transfigurados. Está aí a palavra de novo. Como que nós somos transfigurados então? Contemplando a glória do Senhor. Por isso nós falamos, queridos irmãos, que a única coisa capaz de mudar os nossos caráteres, nosso caráter, é a visão de Cristo, é a contemplação de Cristo. Não é nem mesmo a palavra em si. Você compreende o que eu quero dizer? Porque nós podemos desconectá-la de Cristo. Nós já citamos o versículo, a palavra do próprio Senhor. Examinai as Escrituras, elas certificam de mim, mas não quereis vir a mim para teres vida. Então, transfigurados. E aí nós temos de glória em glória. Outra expressão muito linda. E o doxa é usado aí, o glória. Está dizendo que, por causa da nossa vocação, para usar as palavras de Paulo em Filipenses 3 agora, é uma vocação ascensional, soberana vocação, é vocação ascensional, como que uma espiral ascendente. Então Paulo está dizendo, todos nós estamos em um determinado nível de glória. E o que é glória? Glória é expressão de Cristo. Cada um de nós está em um nível de expressão de Cristo. E qual é o ministério do Espírito Santo pela palavra? Rasgar o véu, para que contemplando Cristo, nós sejamos elevados de um nível de semelhança com Cristo para outro nível de semelhança com Cristo superior. E a partir desse, para outro, para outro e para outro.
Transfigurados de glória em glória. Olha o restante do verso. Na sua própria imagem. Porque, irmão, quero usar um termo aqui e que você então me entenda com cuidado. E falo com muita reverência. Deus, o Pai, tem um protótipo. Com P maiúsculo. Você sabe o que é um protótipo, não sabe? Se você quiser uma forma, um molde. E é nesse protótipo, é a esse protótipo, que ele coloca todos os filhos de Deus em vista. Então o propósito de Deus, o Pai, Romanos 8, 29, é que aqueles que ele predestinou, aqueles que ele conheceu de antemão, ele os predestinou para serem conformados à imagem do seu filho. Para que o seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Maravilhosa redenção. Porque antes dela, ele é o filho unigênito. Mas porque sua vida foi semeada na morte como um grão de trigo, ele se fez o primogênito entre muitos irmãos. E aí o Espírito Santo, o executivo da Trindade, foi enviado para fazer o quê? Para colocar cada uma das nossas vidas de acordo com o molde. Para que Deus o Pai tenha uma família de muitos filhos, semelhantes ao seu Filho. Transfigurados de glória em glória na sua própria imagem. E o verso ainda não acabou. Nós estamos até respirando fundo aqui, mas nem terminou o verso. Ainda tem uma última expressão. Quem faz essa obra? Está aí no final do verso. Pelo Espírito do Senhor. Bendito seja o Espírito Santo. Consolador, exortador, paráclito, que tomou-nos pela mão de modo tão firme, que muitas vezes desejamos largar, mas não conseguimos. Nós abrimos a nossa, mas ele não abre a dele. Tu és meu. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, meus irmãos, graças ao Senhor, porque esses aspectos são vitais no testemunho do Senhor. Talvez amanhã, vamos continuar orando sobre isso, nós demos o último passo em um texto de Efésios 4, que fala sobre a casa de Deus em 4 aspectos, e o que é essencial nela, para que realmente Deus tenha casa. 16 versículos de Efésios capítulo 4, 4 aspectos maravilhosos, que precisam ser muito bem entendidos nesses dias que temos vivido como casa de Deus, como igreja. Então talvez seja esse o texto que compartilharemos amanhã para concluirmos. Vamos orar então. Senhor, consagramos a Ti, querido, amado Senhor, amado Pai, bendito Espírito Santo. Consagramos a Ti essas palavras compartilhadas nessa noite, colocando os 5 pães e os 2 peixes nas Tuas santas mãos. Que Tu mesmo, bendito Senhor, multiplique e alimente todos os corações que aqui estão. Queremos, Senhor, ainda levar para as nossas casas 12 cestos cheios. Auxilia-nos, Senhor, na nossa meditação, para que nós ganhemos do Senhor tudo o que o Senhor desejou que nessa noite ganhássemos. Que nada se perca, que não haja semente à beira do caminho arrebatada pelo diabo, que não hajam corações empedernidos como um solo rochoso, e que os espinhos não sufoquem a palavra, para que os frutos não amadureçam. Socorre-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, limpa a tua eira, Senhor. Nós te pedimos isso confiados nos teus interesses, no teu amor, na tua fidelidade para com aqueles que são seus. No nome precioso do Senhor Jesus, oramos. Amém.
para. Descansa enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu autoconfiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus, não demores, vem me moldar. Dá-me nova canção